Uma mãe solteira, um menino que vivia doente e uma legião de seguidores profundamente tocados com a história. Mas, por trás das postagens comoventes e das muitas selfies no hospital, havia um plano cruel. Um plano que terminaria com a morte de uma criança inocente. Hoje você vai conhecer a história verdadeira de Lacey Spears, a mãe que usou o sofrimento do próprio filho para ganhar atenção nas redes sociais. Fala pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou Jaque Tourinho. Se você gosta de mistérios, crimes perturbadores e histórias de terror que vão te deixar sem sono, aqui é o seu lugar. E se você gosta de conteúdos como esse, já se inscreve no canal, deixe seu like, compartilha com os amigos e ativa o sininho para não perder nada. Agora senta que vai começar a história de hoje. Lacey Spears nasceu em 1987 no estado do Alabama, nos Estados Unidos. Desde muito jovem, ela demonstrava um comportamento que chamava a atenção. Ela era obcecada por ser o centro das atenções. Todos os holofotes tinham que estar nela. Segundo conhecidos, Lacey era uma mentirosa compulsiva. Inventava histórias sobre estar doente, dizia que sofria abusos e até criava romances com homens imaginários. Essas informações só vieram à tona depois que tudo aconteceu. Em 2008, aos 20 anos, ela teve um filho, Garnett Paul Spears. O pai da criança, segundo a Lacey, era um policial chamado Blake, mas ninguém nunca conheceu esse homem. Segundo ela, eles estavam noivos, mas Blake teria morrido em um acidente de carro. A maternidade parecia ter dado a Lacey uma nova função, a de mãe guerreira forte, dedicada e incansável. Mas, na prática, seria o início de um ciclo terrível de manipulação. Quando Garnett tinha apenas semanas de vida, Lacey levou a criança ao hospital alegando que ele não conseguia manter nenhum alimento no estômago. Esse foi o início de uma longa jornada hospitalar. A criança foi submetida a testes, internações e, ainda bebê, teve uma sonda nasal instalada que mais tarde foi substituída por uma sonda gástrica direta. Durante toda a sua infância, ele sofria com sintomas como vômitos crônicos, diarreia, perda de peso e apatia. Mas os médicos estavam confusos. Ele fazia diversos exames e nunca detectava uma condição médica definitiva. O garotinho parecia saudável até que, misteriosamente, ele piorava. A única constante nesses episódios era a presença da mãe. Enquanto isso, Lacey postava tudo o que acontecia nas redes sociais e no seu blog. E com isso, atraía muitos seguidores que acompanhavam a vida, o sofrimento da criança naquela rotina difícil e a luta da mãe dedicada. No início, os médicos acreditavam que Garnett sofria de uma síndrome rara, mas conforme os anos se passavam, a gravidade dos episódios começou a chamar a atenção. Eles moravam no Alabama e depois se mudaram para a Flórida, e a Lacey continuou a compartilhar nas redes a sua rotina de mãe dedicada. Na Flórida, os médicos também começaram a levantar suspeitas sobre as verdadeiras causas dos sintomas de Garnett. Então, em 2012, ela fez uma nova mudança. Foi para o estado de Nova York e passou a viver em uma comunidade religiosa alternativa chamada The Fellowship, a cerca de 1 hora da cidade de Nova York. Essa comunidade era conhecida por atrair pessoas que buscavam uma vida mais espiritualizada, afastada dos padrões da sociedade convencional. Os moradores viviam em casas simples, compartilhavam tarefas domésticas e participavam de cultos e rituais diários. A proposta era de acolhimento e fé, mas também havia uma forte ênfase no isolamento do mundo exterior. Lacey encontrou o ambiente ideal para continuar o seu ciclo de manipulação longe dos olhares atentos dos hospitais e serviços sociais. E mesmo nessa comunidade pacífica, ela continuava levando a criança a médicos locais, buscando justificativas para o sofrimento do filho e mantendo sua imagem pública de mãe dedicada e incansável. Aparentemente, ela queria um recomeço, mas na verdade buscava escapar dos olhares atentos de antigos médicos e vizinhos. Lacey alegava que o filho vomitava tudo o que comia e por isso ele precisava de um cuidado especial.
Em meio às insistências da mãe super preocupada, os médicos autorizaram uma cirurgia chamada fundoplicatura de Nissen. Mas como ela conseguiu isso? Lacey era extremamente convincente e apresentou um histórico detalhado de supostos episódios graves de refluxo e vômito que ela mesma havia registrado. Ela mantinha diários médicos, planilhas, vídeos e fotos, tudo cuidadosamente preparado para criar um quadro clínico grave, ainda que os exames não mostrassem essa indicação. Com base nos relatos e diante do sofrimento do menino, os médicos então decidiram operar. Essa cirurgia é indicada apenas para casos extremos de refluxo e consiste em enrolar a parte superior do estômago ao redor do esôfago, criando uma válvula artificial, e com isso o Garnett perdeu completamente a capacidade de vomitar. Quem faz esse tipo de cirurgia, gente, não vomita mais. Ou seja, o que foi feito pensando no bem-estar da criança acabou deixando o menino ainda mais vulnerável. E a mãe sabia muito bem disso. O garotinho passou a piorar constantemente. Os professores diziam que ele parecia sonolento, fraco e com muita fome. Porém, houve um episódio que chamou a atenção dos moradores da comunidade em que eles moravam. Em um fim de semana, o Garnett foi convidado para sair com outra família da Fellowship e eles foram para um restaurante. Quando chegou lá, o menininho surpreendeu a todos na mesa. Comeu com uma vontade assim que dava gosto de ver, sabe? Repetiu e, para surpresa de todos, não teve nenhum sintoma após a refeição. Nenhum vômito, nenhuma reação adversa. Ele parecia uma criança completamente saudável. A família que convidou para o passeio ficou intrigada. Como era possível que um menino supostamente tão doente estivesse tão bem fora do alcance da mãe? Esse episódio em especial plantou uma semente de dúvida em quem convivia com a Lacey. Mas antes que algo fosse feito, Garnett voltaria para casa e seu estado de saúde voltaria a piorar. Lacey começou a pesquisar no Google termos como efeitos do sal no corpo de uma criança, nível letal de sódio, como causar uma hipernatremia. E em seguida, ela deletava todo o histórico da pesquisa. Ela passou a injetar sal diretamente na sonda gástrica do filho, em doses cada vez mais perigosas. O menino não podia mais vomitar. Seu corpinho não tinha como se defender. E a dor só aumentava. Enquanto Garnett sofria, Lacey compartilhava tudo nas redes sociais. Em seu blog, Garnett's Journey, em português é A Jornada de Garnett, ela postava fotos emocionadas e textos comoventes, e milhares de seguidores ofereciam apoio, carinho e admiração. Agora um detalhe, ela nunca monetizou diretamente o conteúdo. Não havia doações nem vaquinhas. Seu ganho era emocional e social. Ela ganhava atenção, carinho, admiração dos fãs. Isso era mais do que suficiente para ela continuar. Era como um tipo de vício. Ela filmava todo o sofrimento do filho, compartilhava vídeos e fotos no hospital, junto com textões emocionados, passando cada vez mais a imagem de mãe guerreira. O sofrimento do Garnett era real, mas era fabricado por quem deveria protegê-lo de tudo e de todos. Cada internação, cada tubo, cada diagnóstico novo era combustível para sua necessidade de se sentir relevante. E Garnett era a vítima principal de um espetáculo que ele jamais escolheu fazer parte. Em 2014, Garnett, então com 5 anos, teve um episódio gravíssimo e foi levado a um hospital local. Diante a gravidade do quadro, ele foi transferido de avião para o Westchester Medical Center, em Valhalla, Nova York. Um hospital com mais recursos para lidar com casos pediátricos complexos como o dele. Os primeiros exames mostraram níveis elevadíssimos de sódio, um número que significava intoxicação severa por sal e poderia causar a morte do paciente. A equipe médica agiu rápido e, após algumas horas de tratamento intensivo, os níveis de sódio começaram a cair e o Garnett apresentou sinais de melhora. Os médicos disseram que ele era uma criança saudável e já estavam planejando a alta do hospital. Mas, em menos de 24 horas,
os níveis de sódio voltaram a subir drasticamente. Esse fato deixou a equipe muito confusa. O tratamento estava funcionando. Então, por que o sódio aumentou tanto novamente? Não havia uma explicação aceitável para o que vinha ocorrendo. É importante destacar que no quarto desse último hospital havia uma câmera como protocolo de segurança e ela captou uma imagem crucial e chocante. Lacey entrando no banheiro com um tubo de alimentação e uma seringa. Pouco depois, Garnett teve uma piora. Ele voltou a convulsionar, teve edema cerebral e foi colocado em coma induzido. Em paralelo a isso, Lacey postava nas redes sociais que o filho havia piorado e pedia orações aos seguidores. Em 23 de janeiro de 2014, Garnett morreu. A autópsia confirmou. Ele foi intoxicado com sal em excesso, via sonda. A polícia já havia iniciado uma investigação intensa e reuniu provas incontestáveis. Vídeos, pesquisas online, comportamento manipulador e relatos médicos. Com um mandado de busca, vasculhou o apartamento de Lacey Spears na comunidade de The Fellowship. Lá, encontraram frascos de sal, seringas, medicamentos e até sacos de leite materno congelado, que ela dizia ainda usar para alimentar o filho, mesmo ele já tendo 5 anos. Esses itens foram fundamentais para comprovar a hipótese de envenenamento proposital. Também descobriram que o suposto pai do menino, o policial Blake, nunca existiu. Bom, na verdade ele existiu e era um policial mesmo do Alabama. Mas embora conhecesse a Lacey, eles nunca tiveram nada. Gente, ela contava nas redes sociais que ele tinha morrido e que ela criava o filho sozinha por esse motivo. Na verdade, o pai de Garnett era um homem chamado Chris Hill, que chegou a desconfiar das atitudes de Lacey, mas foi afastado da vida do próprio filho por ela. Durante a internação de Garnett, o avô dele, pai da Lacey, chegou a visitar o neto no hospital, mas não desconfiava do que realmente estava acontecendo. Para todos, ela era uma mãe preocupada e muito dedicada. Em 2015, Lacey foi levada a julgamento no condado de Westchester, em Nova York, acusada de homicídio em 2º grau e abuso infantil. O promotor descreveu Lacey como uma mulher narcisista e manipuladora, disposta a tudo por atenção. Durante o julgamento, ela se mostrou fria e pouco emotiva, o que chamou a atenção do júri e da imprensa. Em sua defesa, Lacey alegou que nunca teve a intenção de matar o filho e que era apenas uma mãe preocupada que não compreendia completamente os efeitos das substâncias que usava. Seus advogados tentaram argumentar que o aumento dos níveis de sal poderia ter sido acidental ou causado por outras fontes. Mas os vídeos de segurança, os registros médicos e suas pesquisas online diziam o contrário. A promotoria revelou que Lacey administrava doses letais de sal escondida e que o padrão de envenenamento era claro. Em 2 de março de 2015, Lacey foi considerada culpada por homicídio e em abril do mesmo ano foi condenada a 20 anos de prisão sem chance de liberdade condicional antecipada. O juiz classificou o crime como quase incompreensível e disse que Garnett morreu de uma forma lenta, dolorosa e completamente evitável. Durante seus 5 anos de vida, Garnett foi forçado a sofrer repetidas hospitalizações, cirurgias desnecessárias e, finalmente, um envenenamento com sal. Tudo pelas mãos da pessoa que deveria ter sido sua maior protetora. Ele morreu sem nunca saber o motivo do seu sofrimento, sem entender que a sua dor era provocada pela pessoa que ele mais amava. Lacey Spears transformou a maternidade em espetáculo e a internet em palco para sua obsessão doentia por atenção. Após o falecimento do filho em Nova York, ela mudou novamente e foi para o Kentucky, onde foi detida. Ela vai sair da prisão em 2035 com 47 anos. Na minha opinião, ela deveria apodrecer por lá, porque 20 anos é pouco para tamanha crueldade. Que essa história sirva de alerta. É uma situação inimaginável, difícil de acreditar, porém existe. Não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações.
Assim você não perde os próximos vídeos e ainda vai me ajudar bastante na divulgação do conteúdo. E já me segue também nas outras redes que eu vou deixar aqui para vocês. Até o próximo vídeo.